A gente precisa ser ao máximo, o mais didático possível em relação às explicações para que todos possam entender todo o rito, todo o processo. A gente continua aí nessa análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 aliados dele pela tentativa de golpe. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deixou para amanhã a decisão se os 8 viram réus, dando aí início a uma ação penal contra eles. Se a acusação da PGR for aceita, vingar, quais são as consequências? É sobre isso que a gente conversa com Rafael Paiva, advogado criminalista, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal. Doutor Rafael, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que realmente é de interesse nacional das pessoas e poder simplificar também esse tema para que as pessoas consigam entender e realmente formar a sua própria opinião. A denúncia analisada e aceita pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira turma, quais são as próximas etapas, se ela for aceita, doutor Rafael? Bom, nesse momento, o que o STF está analisando é a admissibilidade dessa denúncia. Então, o Ministério Público Federal, através da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, fez uma denúncia contra o Bolsonaro e outras pessoas e nesse momento a Justiça, o STF, analisa se essa denúncia tem força suficiente, se ela realmente tem o mínimo de condições para seguir para um processo criminal. Então, unicamente o que está sendo deliberado nesse momento, cujo julgamento vai terminar amanhã, esses recursos, se a ação penal se inicia ou não. Se o STF entender que a denúncia da PGR é válida, o processo continua. Se entender que não é válida, o processo finaliza. Doutor Rafael, as defesas questionaram aí a competência do Supremo Tribunal Federal e da primeira turma que analisou o caso, para fazer o julgamento da denúncia. A gente teve aí a maioria da primeira turma rejeitando esses questionamentos. Só o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, entendeu que a denúncia do golpe deveria ser julgada no plenário do Supremo. Na prática, qual é a diferença entre a análise na primeira turma e no plenário? Bom, a análise, ela muda muita coisa, tá? Então, primeiramente, a gente tem uma grande crítica aqui de muitos juristas, inclusive juristas ligados a uma esquerda, de que esse processo não deveria estar no STF. Veja, o fato deste inquérito estar no STF, ele modifica a sua própria jurisprudência. O STF tinha, até esse momento, o entendimento, que já mudou muitas vezes na história, mas era o atual entendimento, de que não haveria foro por prerrogativa de função, tal do foro privilegiado, para casos como esse, tá? Então, primeiro ponto é que o STF nega a sua própria jurisprudência quando toma para si essa ação penal. Muito bem. Já que o processo vai ficar no STF, porque estão adotando o entendimento da Constituição de que foram crimes praticados durante o exercício do mandato, o que deveria acontecer era o julgamento pelo plenário do STF. E o plenário, para as pessoas entenderem, são os 11 ministros. Então a gente amplia a discussão para que 11 julgadores decidam se a pessoa é condenada ou é culpada ou inocente. Como está na primeira turma, só quem vai analisar isso é uma parte da corte, são 5 desses ministros. Então isso é bastante preocupante, porque me parece que o STF faz aqui um Frankenstein jurídico. Então ele pega uma parte de uma lei, uma parte de outra e molda ao seu próprio bel prazer, a um casuísmo para aplicar a lei conforme o seu próprio entendimento. Então, eu vejo com muita preocupação isso. O mínimo que deveria acontecer, inclusive foi o voto do ministro Luiz Fux, que muito bem desmentiu o próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não se tratava de uma questão pacificada na corte, como ele disse no voto dele, e pleiteou a ida para o plenário, mas infelizmente essa tese
não foi a vencedora nesse momento. Estamos entrevistando aqui Rafael Paiva, advogado criminalista, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal. Chico Otávio tem uma pergunta. Aqui, Sidney Rezende, eu faço a minha daqui a pouco. Chico. Doutor Rafael, eu conheço um princípio de direito, é polêmico, né? Que nesse momento inicial, se há uma dúvida razoável sobre os réus, que se abra o processo, a decisão pró-sociedade. O senhor acha que é essa a tendência amanhã da turma do Supremo? Com certeza, e você tem toda a razão. Nesse primeiro momento, o julgador pode utilizar do princípio indúbio pro societate e realmente, já havendo mínimo de amparo, ele pode iniciar uma ação penal. Agora, para o julgamento, a ordem inverte, então tem que ser indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, em prol do réu. Portanto, nesse momento, isso aqui, até sendo bastante justo com o STF, é o que acontece na maior parte das ações penais. É muito difícil, é muito raro qualquer julgador de uma vara criminal no Brasil não aceitar a denúncia. Só não aceita quando é algo realmente que foge dos padrões e é tão latente a ilegalidade que se rejeita a denúncia. O normal é que a denúncia seja recebida. Então, Rafael, agora há pouco o Chico Otávio fez uma pergunta para o nosso correspondente em Brasília, Luiz Carlos Azedo. Eu falei, ô Chico, guarda essa pergunta e vamos passar para o nosso convidado, o Rafael Paiva, porque a pergunta que ele fez, não sei se você está lembrado, Chico, você está lembrado da pergunta? Sim. Então, se você puder repetir, por favor. Sim, pelo que o senhor ouviu da denúncia da Procuradoria-Geral da República, qual seria, com relação ao ex-presidente Bolsonaro, a prova cabal, a prova mais importante, aquela que realmente pode decidir a favor da admissão da denúncia? Engraçado, viu, que a sua pergunta é muito interessante, que esse era um tema que eu estava discutindo hoje com alguns colegas de profissão e realmente não há ainda uma questão fechada com relação a isso. O que me parece, né, e a população também deve ter esse sentimento, é que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela busca muito se fortalecer em cima da delação do Cid, né, a delação do ex-auxiliar de ordens do Bolsonaro. Então, me parece que a prova cabal, a prova mais importante, aqui o ás de espada aqui da PGR, da acusação, seria essa denúncia, né, essa colaboração premiada do Mauro Cid. Porém, a gente tem que ressaltar aqui, e as pessoas têm que saber, que a forma como essa delação foi feita é extremamente frágil. Então, foi uma delação que teve indas e vindas, teve pessoa presa para delatar, então não teve participação ampla do Ministério Público. Então, assim, são diversas irregularidades que atentam contra o que o próprio STF decidiu até hoje. Então, vamos ver se nesse momento a STF mantém o seu entendimento ou se, mais uma vez, vai virar as costas para o seu próprio entendimento. Veja, a forma como essa delação foi conseguida, ela deveria, se a gente seguir uma coerência jurídica, que parece que está bastante difícil nos dias atuais, ela deveria ser anulada. E aí, resta saber se a PGR tem mais provas da prática desses crimes todos que são imputados, não só ao Bolsonaro, mas também a todos os outros envolvidos nessa acusação. Doutor Rafael, aqui é Sidney Rezende. O senhor fala muito bem, explica com muito didatismo, agradecemos muito por isso. Mas pela sua explicação, dá a impressão que o coronel Cid não mostrou prova alguma, documento algum, diálogo comprovável algum, como se fosse apenas uma delação que tenha sido obtida de uma maneira duvidosa. E tudo o que ele disse a respeito de detalhes, das joias, detalhes de encontros, de reuniões e gravações, tudo isso teria que ser anulado? A sua pergunta é muito interessante, porque nesse momento, nesse processo, a questão, por exemplo, das joias não está em pauta, né? Então é uma outra investigação que deve gerar um outro processo criminal contra o Bolsonaro. Então, o que se apura nesse processo
que é aquele inquérito famoso dos atos antidemocráticos, é com relação realmente a uma suposta tentativa de golpe. Mas olha que interessante, nenhuma colaboração é válida sem que ela esteja amparada em alguma prova. Então, evidentemente, se foi seguido um rito processual básico, o Mauro Cid deve ter apresentado alguma prova. A dificuldade é que a liberação dessas provas foi recente pelo Supremo. Inclusive, um dos argumentos que quase todos os advogados de defesa sustentaram no julgamento de hoje é de que eles não tiveram tempo nem sequer hábil para analisar centenas e milhares de documentos que ficaram muito tempo nas mãos da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República. Então, se eu pudesse dar uma resposta o mais sincero possível, eu diria, Sidney, sim, a delação, para ser válida, precisa estar amparada em provas. Agora, pelo que a gente vê nesse processo, como eu já estou aqui alertando, várias questões que atentam contra o direito de defesa, as regras que nós temos na regra do jogo mesmo, do processo, eu não bateria o martelo que existe, tá? Eu não bateria esse martelo porque nós vimos, inclusive, fazendo um alerta aqui, né? Nós vimos no próprio processo, no plural mesmo, processos da Lava Jato, diversas, não foi nenhuma nem duas, diversas delações premiadas que foram feitas, homologadas pela justiça e depois foram anuladas. E aí hoje você vê, inclusive, corruptos que foram presos e condenados a mais de 400 anos de cadeia, virando influenciadores, porque essas provas foram todas desconsideradas. Eu sempre digo, a justiça é boa quando ela segue a regra do jogo. Quando ela não segue, ela vira justiçamento e aí ela causa a possibilidade de, eventualmente, tudo que foi conseguido, muitas vezes até realmente demonstra o crime dele ser jogado por água abaixo. É verdade, tem que ser baseado sempre na legalidade e, que é mais importante, a justiça, ela serve muito quando a sociedade também reconhece nos seus legisladores o cumprimento da legislação. E nós vamos debater muito daqui para frente, certamente teremos aí opiniões controversas, algumas vezes polêmicas, outras polarizadas, mas todas importantes para refletir o momento delicado, talvez que venha a ser, quando se terminar, o julgamento histórico mais marcante dos últimos 50 anos, provavelmente. Vamos agradecer a Rafael Paiva, nosso convidado, advogado criminalista, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal também, por ter aceitado conversar conosco. 19h20.